Sob o sol escaldante da Califórnia do século XIX, onde a poeira dançava nos ventos dos vales e a promessa de ouro atraía sonhadores de todos os cantos, um homem cavalgava contra o destino. Ele não era um herói de capa e espada, pelo menos não no início. Era apenas um mexicano em busca de uma vida melhor, até que a tragédia o transformou em uma lenda. Seu nome, Joaquim Murrieta, ou, no original, Joaquim Murrieta. Minerador, rebelde, vingador. Para alguns um criminoso, para outros um símbolo de resistência. E para a história, uma das maiores inspirações por trás do lendário Zorro. Prepare-se para mergulhar na saga de um homem que desafiou a lei, enfrentou a injustiça e se tornou um mito. Esta é a verdadeira história de Joaquim Murrieta, o Zorro da vida real. No início da década de 1850, a Califórnia era um caldeirão fervilhante de ambição, esperança e conflito. A descoberta de ouro em 1848 havia desencadeado a famosa Corrida do Ouro, atraindo milhares de pessoas de todo o mundo para as montanhas e rios da região. Entre eles estava Joaquim Murrieta, um jovem mexicano nascido por volta de 1829, provavelmente no estado de Sonora. Como tantos outros, ele cruzou a fronteira com um coração cheio de sonhos, acompanhado de sua jovem esposa Rosa e talvez de outros familiares. A Califórnia, recém-anexada aos Estados Unidos após a Guerra Mexicana-Americana, ainda carregava a herança de sua origem mexicana. Mas a chegada em massa de garimpeiros anglo-americanos trouxe mudanças profundas e muitas vezes violentas. Murrieta não era um aventureiro qualquer. Relatos da época o descrevem como um homem carismático, de boa aparência, com um sorriso fácil e uma determinação incansável. Ele se estabeleceu na região de Calaveras, uma área rica em ouro, e começou a trabalhar como minerador. Era habilidoso com cavalos, respeitado da comunidade mexicana local e, segundo algumas histórias, também se aventurava como vaqueiro e negociante de cavalos. Tudo indicava que poderia construir uma vida próspera, aproveitando as oportunidades que a febre do ouro prometia. Mas aquela Califórnia selvagem e febril não era um lugar acolhedor para todos. A anexação do território pelos Estados Unidos trouxe consigo uma onda de discriminação contra mexicanos, indígenas e outros grupos não anglo-saxões. Leis como o Foreign Miners Tax, um imposto destinado a mineradores estrangeiros, aplicada de maneira abusiva, especialmente contra mexicanos, e a violência cotidiana criavam um ambiente profundamente hostil. A promessa de igualdade era uma ilusão cruel, e a ganância pelo ouro frequentemente se misturava ao preconceito racial. Para muitos mexicanos, a terra que outrora lhes pertencia, agora os tratava como invasores em sua própria casa. A vida de Joaquim Murrieta mudou para sempre em um evento que, embora envolto em diferentes versões, é o ponto de virada de sua história. Segundo os relatos mais difundidos, por volta de 1850 ou 1851, um grupo de garimpeiros anglo-americanos atacou brutalmente Murrieta e sua família. As motivações variavam. Em algumas versões, foi a cobiça pelas terras ou pelo ouro que Murrieta havia acumulado. Em outras, puro preconceito contra mexicanos. O que se sabe é que o ataque foi devastador. Sua esposa, Rosa, teria sido violentada e assassinada diante de seus olhos. Murrieta, espancado e humilhado, foi deixado para morrer. Alguns relatos mencionam que seu irmão também foi morto, enforcado ou linchado como parte do mesmo ataque. Essa tragédia não apenas destruiu tudo que Murrieta havia construído, ela matou o homem que ele fora. O que restou foi outra coisa, uma chama ardente de fúria e vingança. Naquele tempo e lugar, a justiça era uma miragem para o mexicano. Os tribunais, dominados por autoridades anglo-americanas, raramente favoreciam os chamados estrangeiros. Diante da impunidade, Murrieta fez uma escolha que mudaria seu destino. Ele não seria mais vítima. Pegaria em armas, reuniria homens leais e faria seus algozes pagarem. A partir desse momento, Joaquim Murrieta se transformou em uma figura enigmática, cujas ações ecoariam pela Califórnia e além. Ele formou um bando composto por outros mexicanos e, em algumas versões, também por indígenas e foras da lei de diversas origens. Entre seus aliados estava Manuel Garcia, conhecido como Três Dedos, por ter perdido 2 dedos em uma briga.
Juntos, iniciaram uma série de ataques contra mineradores, comerciantes e autoridades que representavam a opressão contra a comunidade mexicana. As ações de Murrieta eram ousadas e muitas vezes brutais. Ele e seu grupo roubavam ouro, cavalos e suprimentos, frequentemente atacando acampamentos de garimpeiros anglo-americanos. Mas suas ações não eram apenas motivadas por ganância. Para muitos mexicanos na Califórnia, Murrieta era um vingador, um homem que desafiava os poderosos e redistribuía parte dos seus ganhos entre os mais pobres. Contavam-se histórias de que ele ajudava famílias mexicanas desamparadas, oferecendo-lhes ouro ou proteção. Era, em seus próprios termos, um justiceiro. Entretanto, a linha entre herói e vilão era tênue. Para as autoridades e os colonos anglo-americanos, Murrieta é um bandido sanguinário, responsável por uma onda de crimes que aterrorizava a região. Jornais da época, como o Daily Alta Califórnia, publicavam relatos frequentemente exagerados de suas façanhas, atribuindo-lhe crimes que não havia provas de que tivesse cometido. A verdade, como muitas vezes acontece com lendas, provavelmente está em algum ponto entre essas narrativas. Murrieta era, ao mesmo tempo, um homem movido por um desejo ardente de justiça e alguém que, em sua busca por vingança, cruzava os limites da moralidade. Sua fama cresceu rapidamente, alimentada por sua habilidade em escapar das autoridades. Ele e seu bando eram mestres na arte da fuga, conhecendo os desfiladeiros e trilhas da Serra Nevada como poucos. Suas emboscadas eram precisas e sua capacidade de desaparecer sem deixar rastros o tornava quase sobrenatural aos olhos de seus perseguidores. Histórias começaram a circular. Diziam que ele era um cavaleiro excepcional, que usava disfarces para enganar seus inimigos e que sua coragem era tão grande quanto sua ira. Entre a comunidade mexicana, Murrieta tornou-se um símbolo de resistência. Canções e contos populares começaram a narrar suas façanhas, transformando-o em um herói folclórico. Era o homem que enfrentava os gringos, que haviam roubado suas terras e sua dignidade. Para muitos, ele representava a luta contra a marginalização e a violência que os mexicanos enfrentavam na Califórnia. Essa aura de mistério e heroísmo também contribuiu para a criação de lendas. Alguns diziam que Murrieta nunca matava sem motivo, que poupava os inocentes e punia apenas os culpados. Outros contavam histórias de sua generosidade, como quando teria dado ouro a uma viúva para salvar sua família da miséria. Verdade ou não, essas histórias ajudaram a construir o mito de um justiceiro, que mesmo fora da lei, seguia um código próprio. As autoridades da Califórnia, pressionadas pelos colonos e pela imprensa, não podiam permitir que Murrieta continuasse desafiando sua autoridade. Em 1853, o governo estadual ofereceu uma recompensa de $5.000 por sua captura, vivo ou morto. Uma fortuna na época. A oferta atraiu caçadores de recompensa de todos os cantos. Entre eles, destacou-se Harry Love, um ex-Texas Ranger contratado para liderar um grupo de homens conhecidos como California Rangers. Love era um homem experiente, mas a tarefa de capturar Murrieta não era simples. O bandido parecia estar sempre um passo à frente, usando sua inteligência e o terreno a seu favor. Durante meses, Love e seus homens percorreram a Califórnia, seguindo pistas muitas vezes falsas, enquanto a lenda de Murrieta só crescia. Em julho de 1853, a caçada chegou ao seu clímax. Perto de Arroyo Cantua, no condado de Fresno, os Rangers de Love emboscaram um grupo de mexicanos. No confronto que se seguiu, 2 homens foram mortos. Love afirmou que um deles era Joaquim Murrieta e o outro, Três Dedos Garcia. Para provar sua façanha, Love cortou a cabeça de Murrieta e a mão de Garcia, preservando-as em um frasco de aguardente. A macabra relíquia foi exibida em várias cidades da Califórnia como prova da morte do temido bandido, rendendo a Love a recompensa prometida. Mas a história não terminou ali. Desde o início, a autenticidade da cabeça foi questionada. Muitos mexicanos acreditavam que Murrieta havia escapado, talvez fugindo para o México ou vivendo sob um nome falso. Outros diziam que o governo havia fabricado a prova para acalmar os colonos e encerrar a caçada.
A cabeça, que foi exibida durante anos como uma atração mórbida, acabou destruída em um terremoto em 1906, deixando a verdade ainda mais incerta. Com ou sem a cabeça em um frasco, a morte de Joaquim Murrieta não apagou sua lenda. Pelo contrário, sua história continuou a inspirar gerações. Em 1854, apenas um ano após sua suposta morte, o escritor John Rollin Reed, um Cherokee que escrevia sob o pseudônimo Yellow Bird, publicou The Life and Adventures of Joaquim Murrieta, The Celebrated California Bandit. O livro, embora cheio de exageros e romantizações, foi a primeira narrativa a imortalizar Murrieta como um herói trágico. Foi um sucesso imediato, espalhando sua história pelo mundo. A figura de Murrieta, com sua luta contra a injustiça, sua habilidade com cavalos e sua vida à margem da lei, tornou-se uma fonte de inspiração para a cultura popular. Em 1919, o escritor Johnston McCulley criou o personagem Zorro, um espadachim mascarado que defendia os oprimidos contra a tirania. Embora McCulley nunca tenha confirmado que Murrieta foi a inspiração direta, as semelhanças são inegáveis. A capa preta, a habilidade com a espada, a luta contra autoridades corruptas e a defesa dos mais fracos. Tudo eco na saga do bandido mexicano. M. de Murrieta. 2 homens. Uma morte. Zorro, com sua máscara e seu carisma, levou a essência de Murrieta para o mundo. De livros a filmes, de séries de TV a animações, o personagem tornou-se um ícone global. Mas por trás dele, sempre esteve a sombra de um homem real, cuja vida foi marcada por tragédia e resistência. Quem foi, afinal, Joaquim Murrieta? Um criminoso cruel que aterrorizou a Califórnia? Um justiceiro, forçado pelas circunstâncias a pegarem armas? Ou algo entre esses dois extremos? A verdade, como frequentemente acontece com as lendas, é difícil de precisar. Os registros históricos são escassos e contraditórios, muitas vezes influenciados pelo preconceito da época. Mas uma coisa é certa: Murrieta viveu em um momento de grande injustiça, em uma terra dividida, onde a promessa de riqueza se misturava à brutalidade e à exclusão. Sua história reflete as tensões de uma Califórnia marcada por preconceitos e pela luta por sobrevivência. Para a comunidade mexicana, Murrieta permanece um símbolo de resistência, um homem que se recusou a se curvar diante do opressor. Para outros, ele foi um bandido, que contribuiu para o caos de uma era já turbulenta. Talvez ele tenha sido ambas as coisas. Um homem comum, transformado pelas circunstâncias, que se tornou maior que a vida. A saga de Joaquim Murrieta é mais do que uma história de vingança, é um grito de resistência. Um lembrete de que, mesmo no deserto da injustiça, o espírito humano pode erguer-se, armado não apenas com a espada, mas com um ideal. É a história de um homem que, contra todas as probabilidades, deixou sua marca no tempo e inspirou um dos maiores heróis da ficção. Se você se emocionou com a jornada do verdadeiro Zorro, se sentiu a poeira dos caminhos da Califórnia e o peso de sua luta, então junte-se a nós para explorar mais histórias como esta. Inscreva-se agora no canal Reino de Cronos. Ative o sininho para não perder nenhum vídeo, porque aqui nós desenterramos lendas, desvendamos mistérios e trazemos à vida os personagens que moldaram o passado. Deixe seu like se a história de Joaquim Murrieta te tocou e compartilhe este vídeo com seus amigos, para que eles também conheçam a saga do homem que inspirou o Zorro. Obrigado por viajar conosco pelos reinos do tempo. Até a próxima aventura no Reino de Cronos.